com a Lei de Organização e Divisão Judiciárias, continuando o estudo da organização do sistema dos juizados especiais e notadamente da primeira instância do sistema, os juizados especiais em si, tá? Temos questões aqui agora, é verdade, que são questões mais internas, tá? Referentes à organização do sistema em si e que tradicionalmente não são tão cobradas em concursos públicos, tá? Vejam só, por exemplo, o artigo 84D, o que temos aqui, ó. O cargo de juiz de direito que integram, os cargos, melhor dizendo, os cargos de juiz de direito que integram o sistema dos juizados especiais de uma mesma comarca serão numerados ordinalmente. Então, o que eu tenho que lembrar? Se em uma unidade jurisdicional nós podemos ter até 3 juízes, eu tenho uma numeração interna daqueles 3 juízes. O primeiro juiz da unidade jurisdicional, o segundo juiz da unidade jurisdicional, o terceiro juiz da unidade jurisdicional da comarca, do juizado especial da comarca X, tá? E assim por diante, tá? Simplesmente uma numeração interna para, naturalmente, identificar os respectivos magistrados, tá? Parágrafo 1º. A titularização do magistrado nos juizados especiais dar-se-á em cada comarca, mediante promoção ou remoção, para um dos cargos a que se refere o caput desse artigo. O que eu tenho que lembrar, gente? Em muitas comarcas do estado de Minas Gerais, o juizado especial ele está formalmente instalado. Significa dizer o seguinte: se a comarca tem X varas, tá? Daquelas X varas, 1, 2, 3 ou mais varas serão destinadas ao juizado especial. Então, naturalmente, quando eu estou concorrendo na magistratura de carreira, vamos supor, eu sou juiz de direito de segunda instância de uma determinada comarca, tá? E abre uma vaga em uma comarca de entrância especial. E o juiz que aposentou, por exemplo, nessa comarca de entrância especial, era um juiz de juizado especial, titular em uma unidade jurisdicional do juizado especial. A partir do momento que abriu a vaga ali, eu posso concorrer, ora por antiguidade, ora por merecimento, de acordo com o edital do concurso, publicado pelo Tribunal de Justiça. Então é importante perceber o seguinte: existe lotação dentro dos juizados especiais. Os magistrados podem ocupar cargos na respectiva comarca. Quem é juiz titular, por exemplo, tá? Do juizado especial de relações de consumo da comarca de Belo Horizonte é juiz de direito de entrância especial. Afinal de contas, o artigo 10 da Lei de Organização e Divisão Judiciárias prevê um determinado número de juízes para Belo Horizonte, sendo que dos quais tantos juízes serão lotados nos juizados especiais. Ou seja, existem cargos de juiz de direito de entrância especial, por exemplo, na comarca de Belo Horizonte, que estão nos juizados especiais, assim como acontece em Montes Claros, em Juiz de Fora, em Governador Valadares e em tantas outras comarcas. Quem define isso é o artigo 10 da Lei de Organização e Divisão Judiciárias, que não consta como matéria de estudo no concurso, tá? Em muitos concursos, do Tribunal de Justiça. Porque senão, vocês teriam que decorar quantas varas, quantos juízes de direito eu vou ter em cada comarca do estado, tá? E quantas varas são destinadas ao juizado especial nas comarcas onde existe formalmente instalado um juizado especial. Então é por isso que eu tenho o parágrafo 1º. A titularização do magistrado nos juizados especiais dar-se-á em cada comarca, mediante promoção ou remoção para um dos cargos a que se refere o caput desse artigo. Eu não posso pensar que dentro do juizado especial só tem juiz substituto. Não, eu tenho que lembrar que nas comarcas onde o juizado está formalmente instalado, existem cargos de juízes de direito da entrância daquela comarca no respectivo juizado especial, na respectiva unidade jurisdicional do juizado especial, tá? Por isso aí o parágrafo 1º. Parágrafo 2º. Se o interesse da prestação jurisdicional o recomendar, a Corte Superior, hoje órgão especial segundo o regimento interno, por proposta do Conselho de Supervisão e Gestão dos Juizados Especiais,
poderá determinar a movimentação do juiz de uma para outra unidade jurisdicional da mesma comarca. Então vamos supor, às vezes eu estou na primeira unidade jurisdicional de um determinado juizado especial. Pode ser que eu seja movimentado para a terceira unidade jurisdicional e assim por diante, tá? Então por isso o parágrafo 2º aí também, ó. Se o interesse da prestação jurisdicional recomendar, a Corte Superior, por proposta do Conselho de Supervisão e Gestão dos Juizados Especiais, poderá determinar a movimentação do juiz de uma para outra unidade jurisdicional da comarca. Assim como acontecem dentro dos fóruns, né, os fóruns que têm mais varas ali. Dentro do Fórum de Belo Horizonte, por exemplo. Olha, eu posso ter uma movimentação de um juiz que está numa vara civil para uma vara criminal, de um juiz que está numa vara criminal para uma vara, né, de feitos tributários, para uma vara de família e assim por diante. Então, da mesma forma que isso pode acontecer, né, entre as varas de um determinado fórum, isso pode acontecer também entre as unidades jurisdicionais dos respectivos juizados especiais de uma determinada comarca, tá? Como acontece, por exemplo, em Belo Horizonte, tá? Então é por isso que eu tenho aí o parágrafo 2º. Como eu disse, ó, percebam que o 84D ele é muito interno, ele é mais para ratificar um entendimento, né, a respeito da organização do sistema como um todo. Eu acho pouco provável uma cobrança em concursos públicos relacionadas ao 84D, tá? 84E, vejam só o 84E. Atuarão nos juizados especiais como auxiliares da justiça os conciliadores, escolhidos entre pessoas de reconhecida capacidade, reputação ilibada, preferencialmente bacharéis em direito. Preferencialmente bacharéis em direito, tá? Parágrafo único. A atividade do conciliador é considerada serviço público honorário de relevante valor, tá? Cuidado aqui, ó. Vale a pena marcar o artigo 84E e lembrar daquele comparativo com as centrais de conciliação. Quando eu tenho o artigo 8º-A, que disciplina a existência das centrais de conciliação em determinadas comarcas do estado de Minas Gerais, eu não estou falando da conciliação que é feita dentro dos juizados especiais, de acordo com o procedimento, tá, previsto na Lei 9.099/95. Quando eu falo da conciliação e da existência dos conciliadores nos juizados especiais, eu estou falando, por exemplo, do artigo 84E, tá? E o que eu quero que vocês tomem cuidado em termos de concurso é que não necessariamente precisa ser formado em direito, não necessariamente precisa ser estudante de direito, tá? Eu posso ter, né, pessoas de outras, né, qualificações profissionais? Posso, tá? Então o que eu tenho que observar aqui, ó? 84E. Atuarão nos juizados especiais como auxiliares da justiça os conciliadores, escolhidos entre pessoas de reconhecida capacidade e reputação ilibada, vírgula, grifem, preferencialmente bacharéis em direito, preferencialmente, mas nada impeça, por conta da inexistência de bacharéis em direito, tá? Que desejam exercer essa função em termos práticos, que eu tenha um estudante de direito, ou que eu tenha até mesmo outros profissionais e estudantes de outras áreas. Eu não posso pensar de forma rígida, tá? Que o conciliador necessariamente tem que ser alguém formado em direito ou que esteja cursando o curso de direito. Isso vai depender da regulamentação interna feita pelo respectivo tribunal, feita nas demais normas de organização e divisão judiciárias. O importante aqui é perceber que a Lei de Organização Judiciária cria uma preferência, ó, preferencialmente bacharéis em direito. Mas aí eu tenho que lembrar o seguinte, é um serviço de natureza gratuita, tá? Parágrafo único, ó. A atividade do conciliador é considerada serviço público honorário de relevante valor. Na maioria dos casos, eu não tenho recebimento de qualquer tipo de quantia. Ah, professor, mas dentro dos juizados hoje, eu tenho essa função sendo feita por estagiários do Tribunal de Justiça, estagiários que cursam direito, tá? Nas mais variadas universidades aí, faculdades, né, do estado afora, e que estão lá desempenhando essa função. Tudo bem, eu posso ter essa situação? Posso. Eles são remunerados com a bolsa estágio? Sim, tá? Mas não por disposição da Lei de Organização e Divisão Judiciárias, tá? O importante é perceber que existe uma preferência por bacharéis em direito, mas que não necessariamente vai ser um bacharel em direito ou mesmo um estudante de direito, tá? Grifem aí, ó.
preferencialmente bacharéis em Direito. O artigo 84E, se eu não me engano, já foi objeto de concurso, tá, do TJ. Então, atenção com o caput e com o parágrafo único do 84E. 84F. Os juizados especiais cíveis e criminais têm competência para o processamento, a conciliação, o julgamento e a execução por título judicial ou extrajudicial das causas cíveis de menor complexidade e de infrações penais de menor potencial ofensivo. Nós já estudamos isso lá na Constituição da República, lá no artigo 98, inciso 1º da Constituição da República, nós já analisamos a competência dos juizados especiais, as causas cíveis de menor complexidade, as infrações penais de menor potencial ofensivo. Eu tenho que lembrar que a competência está de acordo com a Lei 9.099/95. Então, o 84F simplesmente repete o que nós já estudamos lá na Constituição da República, tá? Artigo 84G, não deixem, tá, gente, de estudar Poder Judiciário na Constituição da República. Não deixem de estudar, por exemplo, o 98, inciso 1º, tá? 84G, marquem o 84G. Por quê? Vejam só. Na comarca onde não existir ou onde não tiver sido instalada unidade jurisdicional de juizado especial, os feitos da competência dos juizados especiais cíveis e criminais tramitarão perante o juiz de direito com jurisdição comum e a respectiva secretaria, observado o procedimento especial estabelecido na Lei 9.099/95. Então, em termos práticos, é o seguinte: na prática, em qualquer comarca, eu posso ter um processo tramitando de acordo com o procedimento sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95. Tá? Existem comarcas que possuem um juizado especial formalmente instalado, aquelas cuja Lei de Organização e Divisão Judiciárias, no artigo 10, dispõe, a existência de juízes de direito, de varas a serem destinadas para os juizados especiais. Mas tem comarca que não tem. E aí? E se eu estiver numa comarca de vara única, por exemplo, e eu tenho lá uma causa civil de menor complexidade, uma causa cujo valor, por exemplo, seja de 10 salários mínimos, onde a parte que ingressa com a ação não precisa nem ter assistência ali por parte de advogado. E aí, o juiz de direito, ele pode aplicar o procedimento da Lei 9.099? Claro que sim. Então é como se na prática existisse um juizado especial em cada comarca do estado de Minas Gerais. Isso na prática, tá? Formalmente falando, eu vou encontrar juizados especiais com suas unidades jurisdicionais próprias, com a sua organização própria, somente nas comarcas indicadas no artigo 10 da Lei de Organização e Divisão Judiciárias. Mas, na prática, em todas as comarcas, eu vou observar essa regra do artigo 84G. Por isso, a sua importância, tá? Na comarca onde não existir, ou onde não tiver sido formalmente instalado, tá? Unidade jurisdicional de juizado especial, os feitos da competência dos juizados especiais cíveis e criminais tramitarão perante o juiz de direito, perante a vara única, por exemplo, com jurisdição comum e a respectiva secretaria, observado o procedimento especial estabelecido na Lei Federal 9.099/95, tá? Então, apesar de existir formalmente a organização dos juizados especiais no âmbito da Justiça de primeira instância, eu tenho que lembrar que, na prática, qualquer juiz de direito, no âmbito de qualquer comarca do estado de Minas Gerais, é competente para julgar um processo, tá? No âmbito dos juizados especiais, tá? Uma causa civil de menor complexidade, uma infração penal de menor potencial ofensivo, tendo em vista a ocorrência daquela situação na sua respectiva comarca, tá? Não se esqueçam aí do artigo 84G, ok? Bem, vamos finalizar o nosso vídeo, a nossa aula por aqui, e no nosso próximo encontro a gente finaliza por completo o estudo do sistema dos juizados especiais na Lei de Organização e Divisão Judiciárias, analisando, o artigo 85 até o artigo 85B da Lei de Organização e Divisão Judiciárias. Obrigado e até o nosso próximo encontro.